do Senhor diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, disse aos seus discípulos que o seguissem. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e o tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós mais uma vez buscamos a Tua presença, porque Tu és Deus, o Deus maravilhoso das nossas vidas, a razão da nossa existência, o motivo da nossa alegria, a força que nos dá, Senhor Deus, para vivermos e vencermos nesse mundo. Por isso, Pai da glória, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. E a semelhança dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, colocamos as nossas vidas aos Teus pés, Senhor. E nós clamamos, ó Deus da glória, ó Deus querido, que o Senhor venha estabelecer a Tua vontade, a Tua perfeição, o Teu poder sobre as nossas vidas. E, ó Pai querido, a semelhança de que abrimos a Tua palavra, ó Deus querido, nós queremos Te pedir que os nossos corações também se abram. Ó Pai querido, e a semente, a Tua boa palavra, caia em nossos corações como uma terra fértil, e a Tua palavra possa produzir frutos reais, frutos transformadores, frutos poderosos, frutos de glória, frutos de louvor, frutos de uma nova vida, frutos de autoridade no Teu maravilhoso nome, ó Deus. Ó Deus querido, e nós Te pedimos também em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa mente e todo o nosso ser seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo. Senhor, que nada venha roubar, ó Deus querido, a nossa atenção, o desejo de ouvir e compreender e aprender do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Pai, ministra com poder e autoridade sobre nós. Ó Deus querido, repreende toda a investida do maligno contra as vidas, ó Deus querido, dos Teus filhos e sobre todos aqueles que ouvirão a Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus sejamos poderosamente transformados pelo poder do Teu nome. Nós nos colocamos em confiança nas Suas mãos e oramos com a certeza de que o Senhor está entre nós, porque aqui se cumpre a Tua palavra, quando diz: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E Pai, nós Te louvamos porque agora a Tua promessa se cumpre. Tu tens liberdade, age, faz como bem parecer ao Senhor nessa hora, para a glória do Teu maravilhoso nome. Nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Podem sentar. Meus queridos, o tema da nossa ministração de hoje, ela é uma tempestade inesperada. Tá? Esse texto, ele fala, né, se nós olharmos um pouquinho antes de nós entrarmos propriamente dito no teor, no ponto central desse texto, mas é uma narração muito interessante dos versículos 1 até o versículo 17, porque do versículo 1 ao versículo 17 existe uma sucessão de ações que Jesus Cristo vai ter antes de chegar e entrar nesse barco. Primeiro, logo de cara vai dizer que havia uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Além dessa multidão, mais à frente vai dizer que Jesus se encontra com um leproso, e esse leproso,
ele é curado pelo Senhor. Depois um centurião romano vem a ele e diz para ele, olha, eu preciso da sua ajuda, eu tenho um servo que ele é paralítico e também sofre terrivelmente. E Jesus fala, ok, eu vou à sua casa para poder fazer bem, resolver o problema dele. Mas o centurião romano diz, olha, não faça isso, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E Jesus disse, e ele falou a Jesus o seguinte, olha, eu também sou um homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo ao meu servo faz isso, ele faz isso. Eu digo aos meus soldados para irem em tal lugar e eles obedecem. Uma palavra sua, Jesus, e o meu servo ficará curado. E Jesus olha para os seus que o acompanhavam, provavelmente seus discípulos, e diz, eu nunca vi em Jerusalém, eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Era uma fé de alguém que não era do povo dele, era uma fé de um romano. Mas também depois disso que ele foi curado, Jesus também se encontra com uma outra, ele entra na casa de Pedro e vê que a sogra de Pedro estava enferma, estava adoentada, estava com febre, acamada. E Jesus vai lá e cura, com um toque ele cura a sogra de Pedro. E também o texto diz que ele expulsou muitos demônios de pessoas que estavam endemoniadas. E além disso, ele curou todos os que estavam enfermos. O que a gente aprende já nesse preâmbulo, nessa introdução? Nós entendemos que Jesus estava o tempo inteiro fazendo a obra de Deus. Ele não parava, por razão nenhuma que fosse, ele não parava de fazer a obra de Deus. Era urgente no coração de Jesus estar fazendo aquilo que precisava ser feito. E Jesus sabia que uma multidão sofria, uma multidão padecia, uma multidão necessitava de socorro dele. E o que Jesus fazia? Ele socorria. Jesus não escolhia A, nem escolhia B. Jesus não olhava para aquele ou para aquele outro e falava, vou fazer bem a esse, não vou fazer aquele. A palavra de Deus diz que Jesus a todos curava. E a todos os endemoniados eram libertos. E a palavra do Senhor era pregada a todos. Então o evangelho do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus era transmitido a todos aqueles que vinham ao seu encontro. Então, meus amados, com isso nós percebemos que havia uma necessidade, uma urgência no coração do Senhor Jesus. Talvez Jesus tendo em mente o tempo que ele viveria nessa terra, Jesus sabia que não ia envelhecer nessa terra. Ele veio aqui com um propósito, eu vou anunciar o evangelho, eu vou preparar discípulos, vou capacitar discípulos, vou ungir de unção e poder os discípulos, eles vão dar continuidade à minha obra até que eu me encontre nas bodas do Cordeiro com a minha igreja. Então todo o processo, Jesus estava executando perfeitamente e no tempo certo. Mas veja, meus amados, o versículo 18, parte B, e no versículo 23, realmente mostra que havia uma urgência no Senhor Jesus. E essa urgência não estava apenas naquele lugar que ele estava. Aquela urgência estava para além. Jesus sabia que ele terminar aquela obra, ele tinha que avançar. Significa, meus amados, que quando nós fazemos algo, alcançamos o coração de alguém, trabalhamos com alguém, nós temos que avançar. Temos que continuar, não podemos ficar parados. Por isso Jesus diz, olha, vamos para outra banda, vamos para o outro lado do lago. E quando você lê o versículo, e por que eu li o versículo 28? Porque quando a gente lê apenas os versículos 18 e versículo 23, talvez não entendamos essa urgência. Mas quando você lê o versículo 28, diz assim, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gesarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus sabia que haviam 2 pessoas sofrendo terrivelmente nas mãos do maligno. E Jesus sabia o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Agora eu tenho que ir socorrer a outros. E essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho não escolhe pessoas, o Evangelho recebe todos. O Evangelho é o poder de Deus para agir na vida de todos. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todos. Então eles entram no barco. E ao entrar no barco,
O texto diz, no versículo 24, que de repente eles estavam indo em direção a esse outro lugar, a esse outro lado. E de repente, uma tempestade se levanta. Lucas vai dizer que junto com essa tempestade e com essas ondas veio também um vendaval. Mas algumas coisas que eu gostaria de pensar é que naquele barco pelo menos 4 pescadores haviam. 4 pessoas acostumadas com aquela realidade. Nós estamos falando de Pedro, por exemplo, estamos falando de André e dos irmãos Tiago e João. Então, esses homens, eles eram homens acostumados com o mar, acostumados com as intempéries do mar. Mas percebe, parece que eles não notaram que as coisas estavam mudando e de repente iriam mudar rapidamente. Sabe que a gente vai aprendendo com a nossa vida, com as experiências que nós vamos vivendo, e quando surge uma situação nova, a gente já fica atento, porque olha, eu já vivi algumas situações que são perigosas. Por exemplo, nós que dirigimos aqui, o inverno está chegando. Quando o verão está bom, a gente anda de pé embaixo. Anda com o pé mais pesado na highway, não é isso? Ficamos mais tranquilos. O asfalto adere bem. Mas à medida que o inverno, que a chuva vem, a gente já começa a segurar um pouco mais. Ninguém vai andar como um louco se a chuva está vindo. Mas quando o inverno vem, e com ele vem o friso, e vem a neve, e o gelo, nós já vivemos experiências. Eu, pelo menos, e minha esposa, já quase morremos no inverno passado, num acidente. Então nós já sabemos, oxe, o inverno está chegando. A minha atenção tem que ser redobrada. Quando eu for dirigir, especialmente se a noite anterior for uma noite extremamente fria, eu sei que, sem eu perceber, pode ter criado gelo. Então nós sabemos de antemão, pelas experiências de vidas, o perigo que existe. E esses homens, por serem homens do mar, eles deveriam ter percebido que algo estava fugindo do normal. Uma chuva, uma tempestade, uma tormenta não chega de repente. Ela dá sinais. Dizem que o furacão, quando começa a vir, né, ele começa com ventos, os ventos vão se intensificando, não é isso? Vão se intensificando, intensificando, e vem chuva, e chuva forte, e a coisa vai ganhando uma forma de cada vez mais violenta. Não chega de repente o furacão com todo o seu poder, ele vem anunciando a sua chegada. A mesma coisa aqui. Essa tempestade não chegou de repente. Aqueles homens deveriam estar atentos e talvez eles estivessem distraídos e não perceberam que um perigo estava chegando até eles. E sabe, meus amados, isso acontece muito na nossa vida. Muitas vezes nós não somos pessoas que somos atentos aos sinais que nos são enviados, aos perigos que nos são manifestados. Nós estamos vivendo tranquilamente, brincando, sorrindo, fazendo tudo, e há sinais de perigo ao nosso redor. Há sinais de coisas que podem vir contra a nossa vida e causar danos e males a nós. E muitas vezes nós não damos a devida atenção aos sinais. E quando nós não damos as devidas atenções aos sinais, podemos ter problemas gravíssimos em nós. Então, uma das coisas que eu percebo é que me parece que eles não deram a devida atenção aos sinais. Provavelmente, à medida que o vento foi se intensificando, as ondas começaram a aparecer e as marolas, primeiro está calmo, depois vem uma marola e depois vai aumentando. Talvez eles dissessem, olha, para os outros discípulos, não, fiquem tranquilos, Jesus está ali dormindo, fica tranquilo, nós somos homens do mar, sabemos lidar com essa situação. Talvez eles tenham dito isso e me dá a entender isso, porque eles, me parece, não estavam tão preocupados com o que estava acontecendo. E talvez eles, de maneira natural, quisessem até acalmar o coração dos outros discípulos. Sabe, muitas vezes nós tentamos resolver problemas de forma natural, sem buscar o
apoio necessário, sem buscar a ajuda necessária, sem realmente nos revestirmos daquilo que é essencial para vivermos e vencermos o problema que nós estamos enfrentando. Eu vejo muita gente tentando resolver problemas sem ter capacidade de resolvê-los. Vejo pessoas sofrendo nas suas vidas espirituais porque não têm coragem de buscar ajuda. Não vão ao Senhor, não vão a pessoas que de fato estão no altar do Senhor, buscando a presença do Senhor. É como numa expressão que a gente tinha lá no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil ela seja comum, é o famoso dar murro em ponta de faca. E me parece que muitas vezes nós agimos dessa forma, tentando resolver o problema, sem termos as devidas condições de resolvê-los. E me parece que esses discípulos estavam na sua forma humana, do seu jeito, tentando resolver esses problemas. Mas só que o texto diz que o negócio foi ficando cada vez pior. E aí ondas vieram, vendaval veio. Na narração de Mateus e também de Lucas falando sobre isso, eles dizem que diz que as ondas vinham sobre, cobriam o barco. Eu fico tentando imaginar essa situação terrível e Jesus dormindo. Porque é fora do comum. Eu até fiquei pensando nessa palavra, eu fiquei pensando, sabe que Jesus estava sonhando com o quê? Porque ele dormia profundamente. Agora, por que ele dormia profundamente? Porque Jesus estava cansado. Jesus era 100% homem. E isso mostra a natureza humana do nosso Salvador. Jesus estava esgotado. Quando nós vemos tudo aquilo que ele fez, do versículo 1 até o versículo 17, todas as vidas que foram curadas, todas as pessoas que foram libertas. Eu costumo dizer, e a Adê sabe muito bem disso, que muitas vezes quando eu termino de pregar, quer aqui ou quer numa outra igreja, onde eu sempre termino completamente esgotado. Eu sento no cantinho e fico quieto, sem falar nada, tão esgotado fisicamente que eu fico. Porque nesse momento, enquanto nós ministramos, enquanto nós estamos aqui, existe uma guerra espiritual sendo travada. Demônios, seres espirituais, querem roubar de nós essa bênção de recebermos a palavra do Senhor. Essa batalha está sendo travada exatamente agora. Essa batalha está sendo travada todas as vezes. Então, enquanto batalhamos, enquanto lutamos, o corpo vai sentindo sem nós percebermos. Pensa, meus amados, nós estamos falando de um momento de ministração de 40 minutos, 30, 40 minutos. Imagina Jesus o tempo todo lutando, curando, expulsando demônios, lidando com toda sorte de lutas espirituais. Jesus estava cansado. Fisicamente, o nosso Salvador estava cansado. Mas os discípulos, então, olharam para Jesus e viram Jesus dormindo. E talvez eles estivessem pensando, como pode Jesus estar dormindo se nós estamos vivendo quase a ponto de morrermos? O sono do meu Salvador era tão profundo que o meu Salvador sequer percebeu ou sentiu aquilo em volta. O texto diz assim, versículo 25, Senhor, salva-nos, perecemos. No coração e na mente, no terror que pairava no coração dos discípulos, eles iriam morrer. É fato que isso não aconteceria de jeito nenhum. Jesus estava no barco. Não há risco nenhum de isso acontecer. Jesus estava no barco. Meus amados, e esse é um princípio espiritual que nós trazemos para a nossa vida. Não importa o tamanho do problema que enfrentemos, não importa o tamanho da dificuldade que passemos, não importa se todo mundo já disse que não tem jeito. Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, há esperança. Se Jesus está no barco, há salvação. Se Jesus está no barco, há libertação. Se Jesus está no barco, há poder de Deus para mudar a história.
Aleluia. Talvez esse barco seja a tua vida. Talvez esse barco seja uma área da sua vida. Talvez seja uma área, talvez não seja. Talvez todas as áreas da sua vida estejam muito bem, mas talvez uma área não esteja tão bem. Talvez uma área da sua vida esteja sob tormenta. Talvez uma área da sua vida esteja sob vendaval. Talvez uma área da sua vida esteja sendo chacoalhada, recebendo uma forte oposição pelos ventos e pela dificuldade. Mas eu quero dizer para você, Jesus está no barco. E quando Jesus está presente, todas as possibilidades são reais. Eu já contei para vocês uma vez, eu me lembro de uma menina que eu cheguei, encontrei com ela, e ela chorava porque o pai nunca tinha pago imposto nenhum da sua casa. E eles receberam uma nota do governo dizendo: vocês vão ser despejados em tantos dias. O juiz já tinha assinado, eu creio que era uma coisa de umas 2 ou 3 semanas eles tinham que sair da casa. Eu nunca vi essa menina na minha vida, nunca vi. Mas eu disse para ela: olha, enquanto Jesus não der a última palavra, existe esperança para vocês. E eu falei: eu vou para casa, eu vou orar por vocês. E eu fui, terminei meu trabalho, cheguei em casa, falei: Denise, vem aqui, nós temos uma obra para fazer. Existe uma família que vai ser despejada da sua casa. E nós precisamos clamar a Deus por um milagre. E entramos no nosso quarto e nos ajoelhamos e começamos a clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, é uma família que vai para a rua, Senhor. Tem misericórdia daquela família. E clamamos ao Senhor. Semana seguinte eu passei, mais ou menos uma semana, ou quase uns 10 dias depois, eu fui no mesmo lugar, passando pelo mesmo lugar. E quando aquela moça me viu, ela pulou no meu pescoço. E me abraçou e disse: aconteceu um milagre. O juiz nos deu mais uma oportunidade, sem que a gente pedisse nada. Chegou uma carta ao juiz dizendo que a gente tinha possibilidade de pagar. E ele nos deu condições de nós pagarmos a longo prazo aquela dívida. E nós não precisamos mais perder a nossa casa. Quando Jesus entra na experiência da nossa vida, nós temos a possibilidade de ver o milagre. Jesus, esse milagre só aconteceu porque Jesus estava presente. Sabe, meus amados, essa experiência do mar não é a mesma experiência que Jesus andou sobre o mar, porque isso acontece depois. Tem pessoas até que confundem, acham que é a mesma história, a mesma narração, é a mesma experiência. Não é. O andar sobre as águas acontece depois. Mas, meus amados, os discípulos olharam e ficaram realmente apavorados. Eu não sei como você fica quando um problema chega na sua frente. Eu não sei como você reage quando você lida com um problema. Eu não sei como é que você se coloca quando um problema ele é maior do que a tua capacidade. Que tipo de desesperos tomam o teu coração? Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus nunca vai te deixar sozinho se você confiar nele. Ele sempre virá, ele sempre intervirá, ele sempre te abençoará. Oh, meu Deus. O texto abaixo ele diz o seguinte: Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte. Primeira coisa, Jesus olha, eles acordam Jesus olha para eles. E eu, certo assim, quando eu leio esse texto, eu sinto que Jesus tinha uma certa indignação, não gostou da forma como aconteceu. Não que Jesus ficou chateado porque acordaram ele do seu sono. Não é isso. O Senhor Jesus nunca fica chateado quando nós vamos a Ele. O Senhor Jesus nunca se chateia por nós irmos à sua presença. Se formos uma vez, 2, 3, 10, se tivermos que pedir a mesma coisa todos os dias, todas as horas, até que Ele venha, Ele não vai ficar chateado.
Deus é testemunho de como insistentemente tem assuntos que eu vou à presença dele. Como insistentemente eu digo para ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso da tua bondade. Senhor, eu preciso da tua bênção. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Quantas e quantas vezes eu insisto com o Senhor, porque eu aprendi na palavra de Deus que eu tenho que insistir até que Ele me responda. E eu insisto com o Senhor. Mas não foi isso, não foi o fato de terem acordado Jesus do seu sono que o deixou, de repente, chateado ou triste, ou que fez com que ele os repreendesse. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas sabe, meus amados, o que acontece ali é que talvez uma das coisas que Jesus percebeu é que eles não tiveram uma fé suficiente para lidar com aquele problema. E olha só, meus amados, que situação. Se nós olharmos só do versículo 1 até o versículo 17, aqueles discípulos viram Jesus fazendo obras maravilhosas. Viu-os curando enfermos, viu libertando, viu o poder de Deus se manifestando. Mas quando surgiu um problema na vida deles, eles não conseguiram, não colocaram a sua fé em prática. E isso tem acontecido com muita gente nos nossos dias. Tem muito crente, muita gente que fala que tem fé, fala que crê, fala que confia em Deus, mas na hora que vem o problema, não põe a sua fé em prática. Não executa aquilo que aprendeu, não põe em prática aquilo que viu, aquilo que ouviu acerca do Senhor. E deixam de desfrutar o poder de Deus. Então, uma das coisas que eu percebo nitidamente, que essa repreensão, ela veio porque eles não aplicaram a sua fé. Tanto é que o texto é: por que vocês têm tão pouca fé? Será que vocês já não viram o que a fé em Deus é capaz de operar? Será que vocês não viram que a fé no meu nome é capaz de operar? Será que vocês não perceberam que quando vocês confiam em mim, coisas poderosas acontecem? Será que vocês não notam isso? Será que vocês não percebem isso? A gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe que pelo sopro da sua boca, a palavra de Deus diz que 6 trilhões de estrelas foram criadas. Não foram criadas 5, 9 mil estrelas, 10 mil estrelas, 1 milhão de estrelas. Com o sopro da boca do nosso Salvador. Porque a palavra de Deus em João diz assim, João capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando o Senhor Jesus soprou na criação das coisas, 6 trilhões de estrelas foram criadas. Todas as galáxias vieram a existir pelo sopro da boca do meu Redentor, do teu Senhor. Por isso que eu digo para você, meu amado, creia, confia, tenha certeza. Jesus está na sua vida, não tenha medo, não titubeie. Não deixe o maligno roubar de você uma segurança inabalável. Vive em você o poder do Todo-Poderoso. Vive na tua vida. Já foi dado a você. Já é teu. Ele disse, eu dou a você para glorificar o meu nome na tua vida. Então, meus amados, não foi por causa disso que Jesus, de repente, ficou chateado, porque o acordaram. Talvez um dos motivos dessa repreensão seja que eles não tenham aplicado a fé que eles viram Jesus operar. Mas talvez seja um outro assunto também. Se você volta ao texto mais um pouquinho, você vai ver naquela situação do centurião. Jesus, olha, como pode um romano, um homem que não conhece a verdade como o judeu conhece, ter mais fé que vocês? Esse homem falou para mim uma palavra sua, Senhor. Uma palavra sua e meu servo é curado. E vocês não tiveram coragem de usar o meu nome para mandar essa tormenta cessar?
A gente fica sendo levado, sabe? Esse redemoinho, esse furacão, ele vem tomando a gente, vai jogando e a nossa vida vira de cabeça para baixo. São roubados de nós coisas preciosas, tempo precioso. Quando o furacão vem e ele passa, a gente sabe como é que fica, dependendo do tamanho desse furacão, se é um F3, F4. Deus queira que a gente nunca pegue um F5 pela frente, mas a gente sabe que as casas são destruídas, tudo que existe dentro da casa é levado. Não sobra nada, não é verdade? E às vezes esses furacões vêm na vida da gente, esses vendavais vêm e vão roubando, arrancando tudo da gente. Arranca a esperança, arranca a fé, arranca a confiança, arranca a certeza de Deus. Nós precisamos entender que aos primeiros sinais nós temos que nos posicionar como filhos de Deus, como servos do Senhor, cheios de poder e autoridade. Aos primeiros sinais, posicione-se como homem e mulher de Deus. E use a autoridade que existe em você. Ela existe em você, ela está em você. Não deixe o maligno mentir para você, dizendo isso não é na tua vida, isso não acontece na sua vida. O poder de Deus está em você. Ele não disse, olha, o poder de Deus está sobre os apóstolos, não está sobre os pastores. O poder de Deus está sobre todo aquele que crê no meu nome. Está sobre a tua vida. Aprenda, tenha ousadia e coragem de começar a confessar, e você vai ver que quando o vendaval se levantar, ele vai virar apenas uma leve brisa. As ondas, quando se levantarem e você falar contra ela, ela vai se transformar apenas numa leve marola. Por que você acha que Jesus falou, olha, se você tiver fé, você não vai falar apenas para uma figueira secar, você vai dizer esse monte, sai daqui, ergue-te e lança-te no mar. Jesus está fazendo uma transposição de realidades. Ele está dizendo, você não precisa viver essa realidade pobre e fraca. Eu estou lhe dando poder para você realizar coisas incomparáveis. Porque foi isso que ele falou para mim, as obras que eu fiz, pelo meu poder, vocês farão maiores ainda. Então, meus amados, a palavra de Deus diz isso. E talvez Jesus, então, olhando para ele, disse, olha, o romano teve mais fé que vocês. Talvez tenha sido essa uma das razões da repreensão de Jesus aos seus discípulos. Mas sabe, meus amados, algo interessante, que quando Jesus diz assim, vento e mar, calma, cala-te, não foram apenas os discípulos que foram alcançados por essa bênção. Quando você lê o livro de Marcos, por exemplo, capítulo 4, 36, falando sobre esse mesmo evento, sobre esse mesmo sinal, sobre essa mesma experiência, ele vai dizer, diz assim, e deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. O que Mateus não fala, Marcos fala. Aquela tormenta e aquele vendaval não atingiu provavelmente só o barco dos discípulos. Talvez tenha atingido todos os demais barcos. Porque os barcos estavam seguindo Jesus. Eles estavam no mesmo problema. Sabe, meus amados, muitas vezes os problemas vêm na vida da gente, a gente lida com eles, a gente sofre com eles. E Deus dá vitória a gente no problema, para que a gente seja canal de bênção na vida dos que estão atrás, daqueles que estão vindo, para que você dê o teu testemunho, para que você fale, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida, Ele foi incomparável na minha vida, Ele é incomparável na sua vida, Ele foi poderoso na minha vida, Ele é poderoso na sua vida. Às vezes Deus faz um milagre na vida, nos permite entrar numa situação para que a gente viva o poder de Deus, para ser instrumento de Deus na vida de outros. Você acha que não estava no controle de Deus esse vendaval, essa tormenta, essa tempestade? Por que eu disse que não aconteceria nada? É simples, Jesus estava lá. Deus pegou o seu filho único e falou, filhão, vai lá na terra, salva aquele povo dos seus pecados.
Se Jesus morre ali, naquele mar, sabe o que aconteceria? A obra cessaria. E por quê? Porque Jesus era o melhor presente de Deus para a humanidade. Se o melhor presente de Deus morre naufragado, o que Deus teria de melhor para dar? Por isso não aconteceria nada. Deus controla a história. Deus controla a minha vida, Deus controla a tua vida. E Ele muitas vezes permite situações acontecerem conosco, porque Ele quer que na sua vida você seja instrumento de poder na vida de outro. Que você seja instrumento de mudança na vida de outros. Quando Jesus então fala aquilo, vento e mar, calma, cala-te. E quando aquele vento, aquele mar se acalmou, ele não se acalmou sobre o barco em que Jesus estava. Ele se acalmou para alcançar os barcos que estavam seguindo ele também. Quando Deus traz uma bênção sobre a sua vida, não é para você reter essa bênção em você, é para que essa bênção se espalhe e alcance a vida de outros. Tem gente que é abençoada por Deus e ela retém a bênção nela. Retém a bênção nela. E só retém a bênção nela e não compartilha a bênção. Deus te abençoa para que você continue abençoando. A gente tinha nossas coisas de chá, de louça, essas coisas, e nós ganhamos uma outra. E eu falei com a Deus, olha Deus, nós ganhamos algo melhor do que nós temos, o que nós tínhamos era muito bom. Vamos separar o que nós temos e vamos dar para as pessoas. Porque a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Embora o que nós tínhamos, nós compramos com dinheiro e fruto do nosso trabalho. Mas como nós recebemos algo melhor, o que nós temos, que é muito bom, nós vamos dar de graça. Você precisa compartilhar. Sabe, meu amado, o que você tem de mais precioso para compartilhar? É a tua salvação. É Deus na tua vida. Compartilha Deus com as pessoas. Insista com ela, fala, você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Você precisa conhecer o amor do Deus que eu conheço. E indo para o final, depois de livrá-los, esse poder de Deus impactou tanto a vida dos discípulos. Tanto, que eles olharam uns para os outros, versículo 27, e perguntaram, quem é este? Quem é esse homem? Os discípulos ainda não tinham a dimensão com quem eles andavam. Quem é esse homem? Tem muita gente que anda com Deus e não tem dimensão de quem é o seu Deus. Oh, Pai. Abre o nosso entendimento, meu Deus. Abre o nosso entendimento para entendermos de fato quem Tu és, Pai. Tem muita gente que anda com Deus e não tem dimensão de quem é Deus. Tem muita gente indo à igreja, servindo o Senhor, sem uma dimensão do Deus que Ele é. Da sua santidade, da sua glória, da sua majestade, do seu amor e da sua bondade. Os discípulos andavam com o próprio Deus. E perguntaram, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Andavam com Deus e não reconheciam que andavam nos passos do próprio Deus. Comiam com o próprio Deus, riam, sorriam, se alegravam com o próprio Deus. Será que você tem dimensão do Deus que vive em você? Será que você já experimentou de fato, sabe, esse tipo de proximidade espiritual? Palavra do Senhor para a sua vida. Sabe, por vezes Deus permite realmente tempestades. Porque é no meio das tempestades que a gente se questiona. Será que eu estou servindo a Deus como eu realmente devo servir? Será que eu estou honrando a Deus com a minha vida da maneira que Ele merece ser honrado? Será que eu tenho dado a Deus a prioridade que Ele merece? Jesus tinha tanta urgência em agradar o coração do Pai. Tanta urgência. Jesus podia ter dormido num povoado onde ele estava e depois, no outro dia, ir
Era cair da tarde, ele podia ir no outro dia, fazer a viagem mais sossegado. Mas havia uma urgência no coração de Jesus. O Pai tem urgência, então eu tenho urgência. Por isso Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tem urgência em salvar almas. Sabe, meus amados, tem gente que acha que ainda tem tempo. Eu vou dizer para você, de coração, o tempo é muito mais curto do que você imagina. A volta do meu Redentor, do teu Salvador, a volta de Jesus é muito mais breve do que se imagina. Desfrute do melhor dessa terra enquanto você pode. Trabalhe e conquiste tudo que você pode e deve conquistar, e conquiste mesmo para a glória de Deus. Mas não negligencie as primeiras coisas. E as primeiras coisas é o Senhor e o seu reino e a sua justiça. Foi por isso que a palavra do Senhor disse, mas buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Tudo mais acrescentado. Nós fizemos, minha esposa e eu, uma visita essa semana a uma pessoa que não está conseguindo ir à igreja por causa de problemas de trabalho. Eu disse para ela, olha, você está colocando as prioridades no lugar errado. Você está colocando as prioridades no lugar errado. A prioridade é Deus. Ele é a fonte de toda bênção. Talvez você não perceba isso, mas Deus te ama tanto que Ele põe tormentas na sua vida, que Ele põe tempestade na sua vida. Ele permite tempestades na sua vida, melhor dizendo, para que você faça uma reflexão. E eu quero perguntar a você, feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu quero perguntar a você de todo o meu coração, toda a sinceridade da minha alma. Quando eu pergunto a você, como os discípulos perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu te pergunto, você conhece Jesus de fato? Você conhece o poder de Deus de fato? Você tem a experiência de andar com o Senhor de fato? Você de fato experimenta o milagre de Deus, o poder de Deus na sua vida. Você experimenta a alegria completa de Deus na sua vida. Você experimenta o gozo de Deus, esse gozo completo na sua vida, o tempo todo, mesmo no meio da tormenta. Você consegue desfrutar da bondade e dessa alegria de Deus? Eu não sei como você se relaciona com Deus. Eu não sei quais os tipos de momentos que você... a qualidade dos momentos da sua relação com Deus. Mas você pode conquistar algo mais. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer abençoar com a sua presença as nossas vidas. Ele quer que nós saiamos daqui mais conscientes e transformados, com entendimento realmente transformado de que andamos no poder de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu sei quanto a mim. Eu necessito mais. Eu necessito mais. Se você quer mais de Deus, se você realmente quer viver uma experiência, se você diz, Senhor, eu preciso te conhecer melhor. E você quer que eu ore por você. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Você realmente fique em pé no seu lugar. Porque eu creio. Eu creio no poder do Altíssimo. Se você sente a necessidade, eu preciso muito mais de Deus. O que eu tenho até hoje na minha vida é muito pouco. Eu sei que há muito mais. Eu sei que há infinitamente mais de Deus para eu viver. Eu não quero, num momento da minha vida, olhar quem é esse Deus com quem eu tenho andado. Eu quero olhar para Ele e dizer, o seu nome é Emanuel. Tu és o Deus em mim. Se esse é o desejo do teu coração,
Em nome de Jesus, eu te convido, põe a tua mão no teu coração. Eu sempre reforço a mesma palavra. Não é mágico. Isso não é nenhuma coisa mística. É apenas uma expressão de fé. Como se você estivesse com esse ato dizendo, Senhor, é a minha mão, mas eu quero que seja a tua mão tocar e mudar o meu coração, porque no coração procedem saídas da vida. Ó Deus, e no coração tudo é mudado. Quando eu ponho a mão no meu coração, ó Deus, eu estou dizendo, olha Deus, toque em mim. Querido Deus, tu conheces o coração dos teus filhinhos, Pai. Tu conheces como ninguém mais conhece, ó Deus. Não há nada que eu possa falar ou fazer. Não há nada que eu possa mudar no coração deles, na mente deles. Mas eu creio que o poder é teu. A glória é tua, Senhor. E a tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, meu Pai. Esse texto ele fala sobre uma tempestade que veio, Senhor Deus, mas que ao fim levantou um questionamento. Quem é este que tem tanto poder assim? Às vezes, Senhor, as pessoas vivem e dizem, eu sou do Senhor, Deus é o meu Deus, Jesus é o meu Salvador, mas como os discípulos não têm a compreensão exata de quem tu és, ó Pai. Eu quero te pedir na autoridade, no poder, no nome de Jesus, pela declaração de fé de cada um que, Senhor Deus, escolheu dizer, Senhor, eu quero ser tocado, eu quero te conhecer como o Senhor me conhece, eu quero te conhecer, ó Deus. Eu quero viver com essa relação contigo. Eu quero te pedir, ó Deus, toca nos seus corações. Toca, 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 Senhor. Toca, Pai. Toca neles, Pai. Toca em cada vida, Senhor. Toca em cada um. Faz cada um novo, Pai. Faz-nos novos, né? Novos da Tua presença, novos aos Teus olhos. Onde olhamos para Ti, Senhor Deus, vendo quem de fato Tu és. E não com questionamentos na nossa vida, mas falando com convicção. Eu sei que o meu Redentor está vivo. O seu nome é El Shaddai. O seu nome é Emanuel. Ó Deus querido, Tu és o único Deus. Toca na vida dos Teus filhos. Com poder e autoridade. E tudo aquilo, Senhor, que ainda há no coraçãozinho dos Teus filhos, que atrapalha, Senhor Deus. Oh Deus, pelo poder do Teu maravilhoso nome, Jesus. Esse poder tão lindo. Remove do coração dos Teus filhos, Pai. Remove do coração deles. Para que eles possam conhecer de fato quem Tu és com toda a liberdade da sua alma. Eu declaro sobre eles, ó Pai, a Tua bênção. E na autoridade do poder do nome de Jesus, eu declaro que algo novo do Senhor começa nas suas vidas nesse momento, Pai. Eu profetizo, Senhor, nunca mais serão os mesmos a partir desse culto, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra de fé. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Nós vamos adorar o Senhor.